Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou são correlatas com aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. Hoje é dia 8 de agosto de 2024 e no dia de ontem, dia 7, o Banco do Brasil ele fez duas divulgações. Primeiro, com relação aos resultados para o segundo trimestre de 2024 e depois também anunciou, conforme já previsto anteriormente, dividendos que vieram sob a forma de dividendos e juros sobre capital próprio e que nós veremos o quanto isso vai impactar em termos de resultado da carteira do canal. Inicialmente, algumas informações interessantes. Note que Banco do Brasil, no mercado em lotes, está a R$ 26,30, mas o que eu achei interessante é que bem no começo do mercado chegou a descer, no começo do pregão, aliás, chegou a descer a R$ 25,39. Como hoje é quinta-feira, é o dia que nós temos compromissos durante toda a manhã, desde as 6h30 da manhã, não foi possível acompanhar essa movimentação, que andou até numa linha contrária ao Ibovespa, que sobe a 128.668 pontos, subindo aqui 0,95%, agora que são aproximadamente 15 horas e 24 minutos. Portanto, o mercado, de uma certa forma, não enxergou bem o resultado para Banco do Brasil, pelo menos no primeiro momento, e agora anda numa direção de recuperação, já subindo aqui 0,04%. Com relação a olhar para os resultados, eu vou tentar andar mais rápido para ver se a gente acaba pegando tudo o que aconteceu em relação ao Banco do Brasil. E você sabe que eu utilizo, aqui está como relatório da administração, mas na verdade são as informações apresentadas, as informações financeiras apresentadas sobre o padrão internacional. Eu vou saltar direto aqui na página 20, onde eu já deixei marcado aquilo que interessa para nós compormos a nossa tabela de indicadores fundamentalistas lá no final, depois de olharmos o conjunto de todos esses dados. Então, com relação à receita de juros, note aqui que no primeiro semestre de 2023 tinha sido, o primeiro semestre todo, 132 bilhões e 800 milhões aproximadamente em receitas de juros. E agora, no primeiro semestre de 2024, foi acima, 133 bilhões 252 milhões. Portanto, um primeiro semestre melhor em 2024 do que em 2023. Quando olhamos aqui para o lucro líquido do período, ele, na verdade, tem uma redução. Ele foi de 16,3 bilhões para 16,1. Então, nós vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. E também vamos dar uma olhada com relação, em particular, ao patrimônio líquido, mas eu vou levar também aqui o total dos ativos, porque eu vou fazer também um indicador lá, que normalmente eu não mostro ele, mas eu acho que nesse caso vai ser interessante. Do ponto de vista do patrimônio líquido, aqui no total do patrimônio líquido, veja que estava em 173 bilhões e 500 milhões aproximadamente no fechamento de 2023, e agora, fechado o primeiro semestre, vai a 183 bilhões e 500 milhões aproximadamente. Depois nós vamos dar uma olhada o quanto cresceu o patrimônio líquido do Banco do Brasil e como isso aí influencia na hora que nós analisamos os resultados, principalmente no que diz respeito a preço e composição da nossa carteira. E agora, olhando para a apresentação que foi feita por conta da teleconferência de resultados, vou dar uma passada muito rápida, alguns detalhes que eu achei relevante de comentar para que se tenha uma leitura do que o mercado entendeu quando olhou para Banco do Brasil. E vamos começar aqui. Na verdade, o lucro líquido ajustado, ele foi de ajustado, não foi o que nós vimos lá no IFRS, é outra coisa. Então ele chega a 18,8 bilhões e ele cresce 8,5% em relação ao primeiro semestre de 2023. Olhando para a margem financeira bruta, ela cresce 16,4%. As receitas de prestação de serviço crescem 4,7%.
As despesas administrativas, veja que elas crescem também, mas em ordem com a receita de prestação de serviço, um pouquinho acima, 4,9%, e a carteira de crédito, o total da carteira de crédito do Banco do Brasil, que eles chamam de carteira de crédito ampliada, cresce 13,2%. Outros destaques ficam por conta aqui do índice de inadimplência, superior a 90 dias, que vai a 3%, eu acho que é o maior dos últimos tempos, depois nós vamos dar uma olhada. O índice de eficiência está bem dentro do que tem feito o Banco do Brasil, 25,5%, e o índice de capital principal, pelo menos aqui o capital principal não chega a ser o Basileia, em 11,6%, está em linha com a recomendação do Banco Central, mas é um indicador aqui que está muito próximo ali do limite mínimo. Também outro detalhe interessante em relação ao lucro líquido ajustado, veja que ele saiu aqui de 17,3 bilhões no primeiro semestre de 23 para 18,8, cresceu 8,5, que nós vimos agora há pouco, mas aqui o resultado sobre o patrimônio líquido, ele também cresce, ainda que cresça o patrimônio líquido, de 21,4 para 21,7. Olhando para o índice de inadimplência superior a 90 dias, que é o que mais nos interessa quando nós olhamos aqui para o canal, você note aqui como ele vem crescendo desde junho de 2023. Ele vem subindo até chegar aqui, 3%. Esse aqui é o total. Por outro lado, à medida que ele cresce, o índice de cobertura vem decaindo. Talvez seja por aqui que o mercado tenha olhado com alguma restrição para o Banco do Brasil. Olhando para a pessoa física especificamente, enquanto a carteira de crédito cresce 6,2%, lá do outro lado, veja que o índice de inadimplência ele vem caindo na pessoa física, de 5,27 para 4,8. Interessante, e na outra banda, indo no sentido contrário, o índice de cobertura da pessoa física ele vem crescendo, em termos aqui evidentemente percentuais. Já na pessoa jurídica, em que pese a carteira de crédito cresça 13,2%, veja que o índice de inadimplência também cresce aqui, de 2,58 para 3,3%, acima daqueles padrões que nós procuramos ali, que é em torno do 3, mas 3 para baixo, 3,1, forçando um 3,2. E veja quando cresce o índice de inadimplência, o índice de cobertura em percentual ele vem decaindo de 2,73% para 2,73%, desculpa, de 273% para 205%. Também tem um efeito aqui na carteira de crédito do agronegócio, que cresceu 16,6% no comparativo a junho de 2023. Note aqui que a inadimplência do agronegócio, que era baixíssima, de 0,58%, ela quase triplica, que vai 1,32%. E veja que na contrapartida sempre, como a gente viu, cresceu lá a inadimplência, vai caindo aqui o índice de cobertura de 232% para 198%. Com esta feita, as provisões para créditos com liquidação duvidosa, olhando aqui para a parte semestral, veja que ela cresce 25,5%, que é exatamente o anteparo diante do que se está vendo em termos de inadimplência. Como nós vimos lá no início do vídeo, no comparativo semestral, do ponto de vista das despesas, elas crescem quase 5%, está mais ou menos em linha com a inflação, e isso faz com que o índice de eficiência fique aqui em 25,5%. Índice de eficiência, o total das despesas sobre o total das receitas, e consequentemente significa que quanto menor, melhor. Como a gente sabe que existem outros correlatos do Banco do Brasil, com índice de eficiência ali acima de 30, 35, 40, 45, tem até casos que chega a bater nos 60%, a leitura é que é um dos melhores índices de eficiência do mercado. Outro indicador que muito nos interessa é o índice de Basileia. Então, a gente viu o aumento na inadimplência, ainda que cresçam os créditos das diversas carteiras, principalmente a carteira ampliada, mas note como vem decaindo aqui o índice de Basileia, de 15,72 em junho de 2023 para 14,9, que significa o seguinte: toda vez que o banco de um lado ele toma emprestado, ele toma esse valor para emprestar, parte vem de quem emprestou e parte é dele, que é esse índice de Basileia. Nas vezes que se viu bancos falirem, os índices de Basileia estavam entre 3
10,8%. O que a gente viu de 8% batendo ali foi o Silicon Valley Bank, né, que nós mostramos aqui no canal. Então, 14,19% parece que dá uma segurança bastante interessante. Ao passo que o índice de capital próprio também tem uma decaída de 11,9% para 11,6%. E o que mais influenciou aqui? Foram os ativos ponderados pelo risco. E por fim, chegamos ao guidance do Banco do Brasil, nas partes aqui que interessam. Deixa eu tentar deixar marcado. Veja que aqui está a carteira de crédito na parte principal, que lá no início, onde está neste amarelo, é o que se tinha projetado, entre 8% e 12% do aumento da carteira de crédito. O observado até agora foi de 11,5% e na revisão esse valor aqui foi mantido. Também um dos que mais sofre perguntas durante as teleconferências de apresentação de resultados, que é a margem financeira, que uma projeção aqui de 7% a 11%, o observado foi 16,4%, então houve uma alteração que agora está em 10% a 13% de margem financeira bruta. O que mais machucou o mercado, pelo menos do meu ponto de vista, que foi justamente as provisões para aqueles créditos com liquidação duvidosa, que a projeção estava entre 30 e 27 bilhões, o observado foi de 16,3%, agora então eles aumentaram e ficou entre 31% e 34%. Ou 34% e 31%, porque está lendo o menor número é o maior negativo é o menor deles, né? Então por isso que ele lê sempre ao contrário, entre 30 e 27 passou para 34 e 31, o banco indicando que provavelmente isso tende a se manter ou até aumentar do ponto de vista da inadimplência. Receitas de prestação de serviço e despesas administrativas ficam mantidos, estava entre 4 e 8, no caso a receita, entre 6 e 10 as despesas, mas pelo que se viu até agora, estão em linha, mas o guidance ele continua mantido. E por fim, com relação ao lucro líquido ajustado, que tinha uma projeção aqui de entre 37 e 40 bilhões lá no final do exercício de 2024, chegando a 18,8 agora, fica sutilmente aqui acima dos 37% e, portanto, ele está mantido. Portanto, o resultado dentro do esperado do ponto de vista do lucro líquido, que é, do ponto, assim, considerando o canal, um dos pontos mais interessantes a serem observados, justamente para nós que buscamos o retorno do nosso investimento em função dos dividendos. E agora sim podemos atualizar a nossa tabela, que tem os nossos indicadores fundamentalistas. Nós temos uma projeção aqui de receita de 279 bi, vamos ficar em 266 bi e meio por enquanto. O nosso lucro líquido com uma projeção de 34,8 bi, e veja que ele cresce bastante, aqui 36,3. Com isso, mantemos aqui a nossa expectativa de R$ 2,27 de proventos a serem pagos, sendo que ao dividir esse valor por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o nosso preço teto vai ficar aqui em R$ 37,87 quando olhamos para a nossa projeção. Bom lembrar que na média dos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou R$ 1,50, o que dá um preço teto de R$ 25,07. Porém, veja que nós temos que considerar o que difere muito na curva, né? Por exemplo, aqui no ano pandêmico pagou só 73 centavos e no ano posterior ao início do período pandêmico R$ 1,13, que é muito descolado dos valores que ele veio pagando nos últimos 3 anos. Portanto, a gente nem tem olhado muito para esse valor. Do ponto de vista do patrimônio líquido, que nós já apuramos aqui, 183 bilhões e 500 milhões aproximadamente, um crescimento interessante no primeiro semestre em relação ao fechamento do ano passado de 5,71%. Com isso, veja que o valor patrimonial por ação, ou seja, dividido isso pelo número de ações, em R$ 32,02. Quando nós vimos a última vez, antes de fazer esse quadro, R$ 26,20 o preço da ação, a gente viu que agora há pouco subiu um pouquinho, já estava nos 26,30, mas eu vou ficar nos 26,20. Nós temos que esse valor é apenas 80%, 82% do valor patrimonial, o que nos dá um preço da ação
e dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,82. O indicativo de que a ação realmente possa estar barata a esse preço e, mais importante, o risco muito baixo comprando o Banco do Brasil. Com relação ao preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,13, esse indicador aqui nos diz o seguinte, que se comprarmos a R$ 26,20 e confirmando o lucro líquido que nós estamos estimando, nós receberemos de volta em função do lucro líquido em aproximadamente 4 anos e 2 meses, que é um período muito curto. Se realmente pagar esses proventos, para o preço atual da ação, o dividend yield fica em 8,67%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Outra questão curiosa que muitas vezes é esquecida pelo investidor é com relação a esse fato relevante aqui. Esse fato relevante, ele é lá do início do ano. Você pode ver, ele é do dia 8 de fevereiro de 2024, ele nos informa que as datas para os pagamentos antecipados de dividendos, ou seja, anterior aos resultados trimestrais, e as datas dos pagamentos complementares. Mas o que interessa aqui para nós é que se nós olharmos aqui nas datas dos pagamentos complementares, no dia 7 sairia, portanto, mais um anúncio de dividendos, com base acionária no dia 21 de 8 e pagamento no dia 30. Da mesma forma, nós temos aqui uma expectativa de que, com relação ao terceiro trimestre, por isso que ele é pagamento antecipado, no dia 23, agora de agosto, também tem mais um anúncio de dividendos, com data base aqui, 11 de 9, e pagamento no dia 27 de setembro. Eis que, então, na data prevista, o Banco do Brasil ele emite esse fato relevante. Veja que a data prevista, que já estava no seu cronograma, é do dia 7 de agosto de 2024. Isso já dito lá no início do ano. E o que ele está anunciando aqui? Então, que foi aprovado no dia 5 de 8 a distribuição de 866 milhões a título de dividendos e 1.795 milhões sob a forma de JCP, juros sobre capital próprio. Isso sofrendo ainda correções, porque se nós considerarmos por ação, já está até o valor corrigido, por enquanto serão pagos aqui 15 centavos a título de dividendos, 15 centavos por ação, e 31 centavos por ação a título de juros sobre capital próprio. Veja que esses valores serão corrigidos até a data, a partir da data do balanço até a data do pagamento, no dia 30 de 8, por isso que já estão corrigindo enquanto vão anunciando. Quem tiver, como nós vimos, base acionária no dia 21 de agosto de 2024. Lembrando que neste caso aqui, do JCP, ainda há que se pagar 15% de imposto de renda que vai ficar retido na fonte. Com isso, nós precisamos ainda atualizar os nossos proventos previstos para o mês de agosto. Então nós já tínhamos aqui, aliás, vamos receber amanhã, no dia 9, a título de juros sobre capital próprio, R$200 do Santander. Nós já tínhamos também projetado aqui no dia 30 para a BB Seguridade, que anunciou na segunda-feira, R$ 6.359, e agora, com os anúncios do Banco do Brasil, por enquanto, com a correção feita até agora, a nossa expectativa é de receber R$ 2.323. No total, nos está sendo pago, no mês de agosto, R$ 8.883,40. Lembrando que Banco do Brasil ainda tem mais um anúncio para fazer e nós ainda temos um lapso de tempo onde nós podemos comprar mais ações, fazendo inclusive modificar, porque a Datacom é só no dia 21. Olhando aqui para as nossas metas, para os anos de 24 a 25, veja que nesse canto aqui, é o que nós queremos receber em média por mês no ano de 2024, R$ 3.871. Até o presente momento, nos foi pago R$ 29.828. E isso nos dá uma média mensal no ano de 2024 de R$ 2.485, nos dando aqui que nós estamos a 64,2% da meta. Restando para nós atingirmos a meta até o final do ano,
R$ 16.633. Com o valor que está sendo pago por enquanto, anunciado, só no mês de agosto, nós já cobrimos a metade desse valor, restando aí, vai restar menos de 8 mil até o final do ano. Será que nós vamos atingir? O fato é que com esses valores nós vamos comprar mais ações, além dos nossos investimentos regulares, que você vai ver aqui no canal, mostrando aí o efeito bola de neve, fazendo, entre outras coisas, inclusive, e subindo gradativamente a nossa meta de R$ 3.871 em média por mês. E assim, eu acho que cobrimos toda a questão do Banco do Brasil, olhando o conjunto dos dados, o que nos paga em ação e os acertos que fizemos em colocar o banco na carteira do canal, indicando ainda um fator importante, que a meu ver a ação continua se oferecendo. Vamos dar uma olhada se é o caso de comprarmos mais ações, justamente porque vejo que o mercado ele não tem a mesma percepção que nós temos aqui no canal. O fato é que agora vamos dar uma olhada mais aprofundada para verificar se compramos ou não compramos mais ações do Banco do Brasil, fazendo com que aquela nossa bola de neve ande de uma forma um pouco mais rápida. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.